Estamos aqui no Conselho Federal de Psicologia para iniciarmos a mesa 3, intitulada Formação nos cursos de Psicologia e o Desenvolvimento da Cultura de Direitos Humanos. Eu sou Jane Calhau Mourão, sou da Comissão de Direitos Humanos do CFP, indicada pelo CRP Rio, e nós contaremos hoje com a presença do psicólogo Marcos Ribeiro Ferreira, da ABEP, de Eduardo Bittar, livre docente, doutor e secretário executivo da Associação de Direitos Humanos, e do doutor em Sociologia e professor da UFG, Jaci Oliveira. Lembramos que esse projeto, Direitos Humanos e Formação do Psicólogo, é uma iniciativa da ABEP, Conselho Federal de Psicologia, e com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos e o MEC, por intermédio da SECAD. Essa iniciativa, ela não pretende ser uma formação, um treinamento, né, mas uma inclusão, uma discussão, um início de discussão da temática de direitos humanos na formação do psicólogo. E após os debates, após as apresentações, vocês poderão enviar perguntas à mesa e elas serão respondidas. Então, esperamos que os temas sejam interessantes e que todos participem, que muitos pontos, mais pontos do que temos contado até agora, apareçam aí. À medida que forem aparecendo, que forem... nós formos sendo informados, vocês vão recebendo aí o indicativo que estão conosco. Então, iniciando uma fala inicial, que vai falar um pouco mais desse projeto, o psicólogo Marcos Ribeiro Ferreira. Bom dia a todos. É um prazer poder participar dessa abertura, neste momento, desta mesa redonda. E queria alertar vocês, lembrar vocês de que essa mesa compõe um conjunto de 4 mesas que estão sendo realizadas sobre diferentes assuntos relacionados à presença da temática de direitos humanos, da educação para direitos humanos no âmbito da formação de psicólogos. E essas 4 mesas compõem um projeto maior. Esse projeto prevê alguns levantamentos, um tanto de pesquisa sobre como é que está sendo o trabalho da interação entre educação para os direitos humanos e a formação de psicólogos. Nós temos também oficinas regionais que estão acontecendo em diferentes lugares do Brasil, desta vez em diferentes momentos, nessa rodada de oficinas, em diferentes momentos, em diferentes lugares no Brasil, que vai culminar em dezembro com um encontro nacional, nos dias 4 e 5 de dezembro. E, além disso, nós temos a previsão de uma publicação com o material que vai estar sendo preparado, está sendo exposto aqui. Além disso, qualquer um de nós pode estar inscrito num site específico que está aparecendo aí no vídeo de vocês, onde uma ferramenta é utilizada para dar acesso tanto às mesas redondas que já foram construídas, que já foram realizadas, dá acesso a uma biblioteca de textos que estão sendo inseridos, há previsão de diferentes encontros via internet utilizando essa ferramenta. Então, é possível que cada um de nós entre nesse site, se inscreva, receba então a sua possibilidade de participar ativamente desse processo que está sendo construído, que visa o quê? Visa a habilitação de todos nós para podermos reconhecer as possibilidades de fortalecimento da formação dos psicólogos por meio da atenção à educação para direitos humanos. Então, todos nós precisamos fazer isso. Claro, há também gestores dessa área das políticas públicas vinculadas a direitos humanos que estão participando dos nossos encontros. Há profissionais de outras áreas que participam conosco e são muito bem-vindos. O que nós precisamos sempre é alertar para a importância de mantermos um foco muito claro de fortalecer a presença da temática dos direitos humanos na formação dos psicólogos. É isso, Jane.
Muito obrigada, Marcos. Agora passaremos, então, a contar com as palavras de Jaci Oliveira, sociólogo e professor da UFG. Bom dia para todos. Eu gostaria de agradecer ao convite para participar dessa mesa e gostaria também de louvar a iniciativa da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia em desenvolver esse debate. Até onde eu sei, de todas as disciplinas que nós conhecemos, que a gente tem contato, onde eu tive contato no Ministério da Educação e no trabalho de pesquisa que eu desenvolvo na Universidade Federal de Goiás, é uma das poucas disciplinas que está desenvolvendo um debate nacional envolvendo várias instituições da área para pensar a educação em direitos humanos. Essa é uma necessidade, para nós é muito importante. Durante o período que eu estive no MEC, nós trabalhamos muito para que todas as disciplinas desenvolvessem esse debate, porque existe uma forte perspectiva de inclusão dos temas de educação e direitos humanos em todos os níveis de ensino. E o que eu vou trazer aqui é um pouco dessa experiência que eu tive dentro do Movimento Nacional de Direitos Humanos, como consultor de educação e direitos humanos no Ministério da Educação e como pesquisador lá na Universidade Federal de Goiás. E, sobretudo, acompanhando de perto toda a discussão que foi feita para a inclusão do temas de educação e direitos humanos nas disciplinas que vão figurar agora na educação básica, no caso da sociologia e da filosofia. E existe, até onde eu sei, um debate muito sistemático da psicologia para que ela também figure como uma disciplina na educação básica. Bom, primeira coisa que a gente poderia pensar é qual a necessidade da educação em direitos humanos. Então, nós temos aí uma série de temas importantes e que eles ainda não ganharam espaço na educação básica. Nós estamos falando aí daquilo que figura ainda no Ministério da Educação e em diversos outros segmentos, nos chamados temas transversais. Então, existe já a necessidade, existe já essa possibilidade do debate sobre os temas transversais. A questão é que, como as disciplinas no Brasil, principalmente as disciplinas da educação básicas, elas têm trabalhado muito com a perspectiva de inclusão do aluno no ensino superior, elas se fecharam de tal forma que os currículos praticamente ficaram engessados, o que dificulta enormemente a inclusão de um tema como a educação de direitos humanos na área de história, na área de geografia, de literatura. Um exemplo muito claro disso é que nós temos já no Brasil a inclusão por meio da Lei 10.639, que é a lei que define a necessidade de debate sobre a história africana e cultura africana na educação, e isso ainda não ocorre. Não ocorre porque, embora você tenha mudado a lei, embora você já tenha a regulamentação do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, você tem debates nacionais, regionais, financiamento de pesquisas, o tema ainda sofre uma dificuldade muito grande, ou seja, todos os procedimentos legais já foram dados, todos os procedimentos para você construir material pedagógico e material didático e paradidático também já foram elaborados, mas não é simples você pegar uma disciplina já estabelecida, fazer um corte e incluir um tema novo. Então, isso abriu também para a gente uma outra percepção de que os temas transversais, embora sejam temas de todo mundo, eles acabam não sendo temas de ninguém. Ou seja, ninguém acaba assumindo a responsabilidade de levar esse tema para a sala de aula. Que esse é o nosso objetivo. O objetivo de pensar uma educação em direitos humanos é fazer com que ele chegue na sala de aula. Nós podemos colocar na formação inicial, nós podemos fazer a formação continuada, nós podemos modificar a lei, mas o fundamental é que ele vá até a sala de aula.
Bom, então, nós temos essa perspectiva de incorporar os temas da educação e direitos humanos. Se nós queremos, aí a preocupação do MEC tem sido muito mais sistematicamente em pensar a inclusão na educação básica, a pergunta que veio depois é, se vai incluir na educação básica, qual é o caminho mais adequado? E um dos caminhos tem sido a modificação da lei. Da lei, eu falo da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela tem sido modificada para incluir a inclusão, garantir a inclusão do ensino étnico-racial, foi modificada para incluir novas disciplinas e provavelmente sofrerá novas modificações para incluir e outras demandas fundamentais para a formação do cidadão no Brasil. Então, uma das discussões importantes que a gente tem feito é que é fundamental para que a gente antecipe e dê mais sustentação e mais consolidação ao debate da educação e direitos humanos, que as próprias disciplinas, e além das disciplinas, as organizações institucionais na área de educação, desenvolvam também já uma cultura interna para a educação e direitos humanos. Nós temos um forte debate, e aí eu cheguei a acompanhar o debate que foi desenvolvido lá no Ministério da Educação, é que no plano federal o governo resolveu criar várias agências nacionais para discutir alguns temas fundamentais para a sociedade brasileira. Entre eles, criou a Secretaria Especial de Promoção das Políticas Raciais, a CEPI, criou a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, a SPM, e criou como status de ministério também a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ou seja, essas agências, e dentro do MEC foi criada a SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, elas tinham como propósito criar e expandir uma cultura de direitos humanos em todas as instituições federais e, portanto, na sociedade brasileira. Mas, o que aconteceu? Essas instituições, elas vão desenvolver políticas para assegurar que seus temas sejam tratados em outros ministérios. Ou seja, é a chamada transversalidade. Então, a SPM, ela tem que é a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, ela tem um orçamento muito curto. Ela não pode desenvolver as políticas específicas, ela tem que conversar com o MEC, para que o MEC inclua no sistema educacional os temas de interesse e de suma importância para as relações de gênero no Brasil. A CEPI vai ter que conversar com o Ministério do Trabalho para assegurar que o Ministério do Trabalho, a parte de dentro do seu orçamento, desenvolva políticas específicas para assegurar a inclusão dos afro-brasileiros. Bom, então, uma das percepções que a gente levantou é que existe uma forte resistência de diversos organismos nacionais, estaduais e municipais de compreender e assegurar que na hora que ele for fazer uma licitação, por exemplo, ele inclua lá um quesito que afirme a importância da relação de gênero ou que coloque isso como um quesito necessário para desenvolver um determinado programa, projeto ou licitação. O que nos reforça a ideia de que, se queremos construir uma cultura de direitos humanos no Brasil, e se as instituições querem desenvolver esses trabalhos, eles têm que fazer essa formação interna. Isso o MEC, por exemplo, está fazendo. O MEC hoje, eu estou falando do MEC, lembrando, o período que eu trabalhei lá, porque a gente também está fazendo isso agora na UFG, a formação dos profissionais que trabalham para que eles possam compreender e, ao fazer para o público externo, saibam de onde estão falando e saibam, de fato, a importância daquilo que eles estão desenvolvendo. Então, nós presenciamos em vários desses ministérios, quando a gente foi
levantar como é que estavam os trabalhos das políticas de inclusão dos temas dos direitos humanos, uma resistência muito grande quando se falava, por exemplo, na homossexualidade. Não, né, nós vamos fazer a licitação, mas o livro didático não pode incluir isso. Né? Como não pode incluir? Mas isso já é uma política nacional que já foi definida, que já está estabelecida. Como é que você não pode narrar um fato que envolve? Quer dizer, então isso ainda é muito forte, há uma resistência muito grande na hora que você vai definir o livro didático, a política do livro didático, na hora que você vai desenvolver alguns programas, a intervenção de alguns projetos sociais, porque esses temas não foram completamente incorporados. Ele existe na lei nacional, existe um relativo consenso, mas quando você começa a se aprofundar na esfera pública, sobretudo nas organizações estatais, você percebe que, às vezes, é um funcionário que acha que não deve entrar e, como ele está coordenando aquela atividade, ele acaba não pondo, então passa. Bom, então, essa formação interna é fundamental. E isso é muito louvável, por exemplo, o que a psicologia está fazendo. Ao desenvolver esse debate, ele já está se antecipando a uma necessidade futura, na verdade, é uma necessidade atual, mas a um futuro que envolve, por exemplo, a participação da psicologia na educação básica. E se ela for entrar na educação básica, e espero que ela entre, porque nós percebemos claramente a necessidade da psicologia na educação básica, ela será uma disciplina fundamental para fortalecer essa discussão interna. Bom, então, quer dizer, nós temos hoje, se a gente for fazer um levantamento da necessidade da educação, dos temas de educação e direitos humanos na educação básica, nós vamos perceber que já existem inúmeros instrumentos legais estabelecidos. Nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que reafirma a necessidade de debater o preconceito geracional, a visão deturpada que ainda existe muito forte em relação à criança e ao adolescente. Eu me lembro de uma pesquisa recente que eu desenvolvi no meu doutorado, e que era sobre os casos de crianças desaparecidas. E quando eu entrevistava os delegados, era quase uma unanimidade. Todos eles afirmavam, essas crianças somem, se eles estavam falando mais dos adolescentes, porque elas são irresponsáveis. Então, a visão que os delegados têm é que jovem é irresponsável. Logo, eles têm resistência, apresentam muita resistência em desenvolver as buscas de adolescentes desaparecidos. Por quê? Porque isso não diz respeito à polícia, e também porque esse jovem desapareceu porque ele é irresponsável. Quer dizer, se a gente continuar com essa visão, nós vamos, de fato, criar ainda muitos outros problemas ao invés de resolvê-los. Bom, então eu falei do ECA. Nós temos também várias outras leis nacionais que definem a importância e a necessidade de desenvolvermos vários outros debates. Por exemplo, outro que eu poderia citar é o Código Brasileiro de Trânsito. Ele é muito claro sobre a necessidade de desenvolver uma educação para o trânsito, em todos os níveis de ensino. Mas não diz quem vai fazer isso, nem como vai fazer isso, né? Mas quando a gente vai verificar, por exemplo, as estatísticas de trânsito e as situações em que envolve, nós temos muitas pessoas jovens, nós temos a questão do alcoolismo, do consumo de bebidas alcoólicas, mas nós ainda não desenvolvemos pesquisas mais aprofundadas para saber quais são os valores que estão interagindo, ou seja, quais são os valores que motivam e que acabam produzindo, né, os acidentes de trânsito. E como que nós vamos abordar isso também na sala de aula? Ou seja, nós precisamos de pensar em inúmeras outras estratégias de pesquisa e de inclusão para pensar uma abordagem mais sistemática desse sistema de sala de aula. Obviamente, nós precisamos aí, né, se nós pegarmos essas inúmeras leis que falam da necessidade
de inclusão desses temas, como a Lei Maria da Penha, como os Planos Nacionais de Educação e Direitos Humanos, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, nós vamos cair em outro campo. Quem é que vai fazer isso? Quem vai desenvolver isso? Eu falei inicialmente da nossa dificuldade com a Lei 10.639, que inclui História e Cultura Africana. Né? A história, né, pela normatização do Conselho Nacional de Educação, ficou responsável de desenvolver esse tipo de debate, a história e a literatura. Mas quando a gente for falar da política as políticas para mulheres, quando a gente for falar da política indígena, política ambiental, da violência, quando nós formos falar do preconceito, nós vamos ter que perguntar quem é que vai desenvolver esse debate lá no ensino médio, por exemplo. Quem é que vai levar isso para a sala de aula? E aí não tenho dúvida. Nós temos algumas disciplinas que historicamente construíram essas possibilidades de realização do debate, que é a filosofia, a sociologia e a psicologia. Recentemente eu estava lendo vários textos de autores da área da educação e eles mostraram, por exemplo, que existe um senso comum muito forte no discurso dos professores, e que eles começam a psicologizar as crianças da escola e atribuir todos os problemas, todas as dificuldades à psicologia. O problema é que a gente não tem um psicólogo lá ainda, né? E aí seria fundamental, não só que ele tivesse a formação em direitos humanos, mas que ele pudesse estar presente na escola exatamente para, né, falar, né, como, de fato, psicólogo e ajudar a desconstruir um discurso do senso comum que está presente na escola e que, no fundo, ao invés de resolver o problema, ele está criando mais problemas. E um deles é o fato de que muitas crianças acabam sendo estigmatizadas dentro da escola porque, na linguagem de vários professores, no discurso de vários professores, eles estão com problemas psicológicos, quando, na verdade, o professor também não está nem sequer questionando o seu trabalho. Ele não está perguntando se o material que ele usa é adequado, se a sua pedagogia, a sua prática didática, ela está adequada. Não, a criança tem um problema psicológico. Ela está com tal problema. Né? No texto que eu falei da pesquisa que eu li, os professores falam, está com pré-dislexia, está com... Assim, no fundo, a autora estava mostrando, eles estão criando figuras que não existem, né? Criando nomenclaturas. Agora, aí sim a gente percebe a importância de que tenhamos nas escolas, e isso a LDB já afirma dessa necessidade, de profissionais que possam contribuir para não só levar a educação de direitos humanos, mas também assegurar um melhor atendimento às crianças e adolescentes. E aí, quer dizer, a psicologia, ela já está se antecipando ao fazer esse debate sobre a educação de direitos humanos, sobre a formação inicial dos direitos humanos, que é a formação dos psicólogos que estão saindo das universidades agora, e certamente ela vai ajudar a contribuir muito para resolver grande parte, né, mas espero que a maior parte desses problemas. Eu estou dizendo assim, a sociologia também está sendo convidada a fazer esse debate. E eu estou dizendo, olha, nós vamos fazer e vamos contribuir, mas nós não vamos salvar a escola. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma grande concertação entre várias disciplinas, repensar o funcionamento do ensino médio, da educação básica em geral, né? Mas a gente precisa pensar o ensino superior. Hoje, por exemplo, no caso da sociologia, há uma forte indagação. O que ela vai fazer lá no ensino médio? Embora ela já estivesse presente, ela estava presente em alguns estados, em outros não. Em alguns estados ela estava presente nos 3 anos, em outros só estava em 1. Né? E aí, agora você tem que pensar um currículo nacional. E aí, no currículo nacional, a gente pergunta o que fazer, o que falar. Né? Ela vai dar conta, com certeza, de alguns temas da educação de direitos humanos, mas não todos. E aí nós precisamos contar com outras disciplinas que seguramente trabalham no universo dos valores e conseguem dar respostas
mais sólidas. Mas ainda um outro problema da sociologia e da filosofia é que eles não tiveram a formação inicial para a licenciatura. E se não fizer esse debate, nos próximos 5 anos, ela não vai conseguir atender a nenhuma as demandas mínimas de professores no ensino médio. Né? Então, mais uma vez, né, é muito louvável a iniciativa da psicologia, porque ao fazer isso, ela está se antecipando ao problema. Ela está se propondo a entrar no ensino médio, mas está se propondo desde já a desenvolver esse debate para assegurar as condições para que ela possa enfrentar, né, os problemas sociais que ela está sendo convidada a discutir lá na educação básica. Bom, então eu me ponho ao debate, espero ter contribuído com o trabalho de vocês. Agradeço, todos nós agradecemos as palavras do professor Djaci Oliveira. Passamos agora a palavra ao doutor Eduardo Bittar, advogado, livre docente e presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, ANDEP-USP. Bom dia a todos, eu gostaria de saudar essa belíssima iniciativa, né, de um diálogo, né, junto com a Jane, com o Marcos, com o Djaci, a comunidade dos colegas aos quais nos dirigimos, né, as entidades estudantis, as universidades, os conselhos estaduais, e dizer da importância, né, desse debate a respeito da expansão do lugar da educação em direitos humanos. Afinal, quando falamos em educação em direitos humanos, falamos também do desafio à própria cultura acadêmica que nós conhecemos. De certa forma, ela está estruturada na base de uma série de conceitos e categorias vindos do discurso científico da modernidade. Fundamentalmente, a leitura de mundo científica constrói a cultura das especialidades. Num certo sentido, isso significa que o cientista conhece por um aprofundamento metodológico na sua área de conhecimento. E a tradição cartesiana vai construir exatamente essa separação dos espaços de conhecimento, produzindo exatamente por isso maior aquisição pelo aprofundamento, mas quanto mais se aprofunda, mais se perde o conhecimento da totalidade dos fenômenos que envolvem, por exemplo, o indivíduo. A consequência do desenvolvimento dessa cultura e da impregnação do mundo acadêmico por essa identidade modernista de pensamento cria uma profunda fragmentação do conhecimento, e o resultado disso é que os especialistas, no final, construíram linguagens tão diferenciadas que elas se tornam inacessíveis a outros especialistas. Um segundo resultado, essa linguagem especializada não é reconhecida pelo senso comum. Um terceiro resultado é que os especialistas não se entendem entre si, uma vez que os universos de conhecimento foram separados por códigos de linguagem profundamente diferenciados. E a educação em direitos humanos nos pede, acima de tudo, consciência social. Consciência das questões intersubjetivas. Consciência das questões intrasubjetivas em correlação com as questões intersubjetivas. Ora, só por isso, discutir direitos humanos, tematizar direitos humanos, se preocupar com questões ligadas aos direitos humanos, rompe a camisa de força das especialidades, a forma com a qual a cultura moderna conclama os especialistas a um aprofundamento na dinâmica da especificidade e não da totalidade, nos convidando exatamente por isso à explosão das categorias estanques. Para compreender as questões que se dão do ponto de vista problemático na vida social, como a questão da violência no nosso cenário nacional,
como a questão de gênero, a questão da mulher no interior da família e nas relações de trabalho, a situação dos menores infratores, a situação do trabalhador rural, os problemas ligados aos conflitos de terra. Ainda sobrevivente no cenário brasileiro, a questão do não acesso à terra, do não acesso à prestação jurisdicional, são temas extremamente desafiadores e que, se trazidos para a sala de aula, tematizados, debatidos, sendo capazes de formar sensibilidade social, fazem parte de um projeto de educação em direitos humanos. Mas não a educação em direitos humanos como conhecimento de uma disciplina que se introduz no currículo de cada uma das áreas, por exemplo, do direito, da psicologia, da saúde pública através da medicina e assim por diante. Mas sim uma difusão da sensibilidade sobre o tema dos direitos humanos através de uma forma transdisciplinar dos projetos pedagógicos, de consumirem os problemas sociais, tornando essas questões alvo das diversas formas de entendimento disciplinares. O que quer dizer que, na prática, cada um dos professores de química, de física, de direito civil ou de direito penal, de psicologia ou de psicanálise, afinal, terá como desafio tematizar questões que estão ligadas à agenda do cotidiano da vida social. Atrás disso, a preocupação de que, afinal, a educação deve se sensibilizar com seus próprios pressupostos. Para que eu produza educação em direitos humanos, é necessário que, afinal, se conscientize a própria educação de que a mera técnica reprodutiva de conhecimentos, ou, afinal, a mera ideia de que a produção de profissionais qualificados para o mercado já é capaz de, por si, produzir sensibilidade com relação à inserção do indivíduo na vida social, é partir de uma premissa absolutamente falsa. A educação, como bem se sabe, é uma forma também de produção de alienação. Ou seja, quando se produz uma educação crítica de si mesma, ela pensa o que ela está fazendo, induzindo consequências, e também pensa aquilo que ela não está fazendo. E o que ela não está fazendo é exatamente sendo capaz de explodir as especialidades e convidar professores, acadêmicos, educadores a uma formação que seja capaz de avançar, no sentido claro, da interdisciplinaridade, das práticas transdisciplinares e também da transmissão da noção de responsabilidade social de todos os profissionais com relação aos desafios da comunidade brasileira hoje. E eles são muitos. Eu citei agora há pouco alguns desses desafios. A violência doméstica, que parece ser um tema da especialidade das delegacias de mulheres, é um desafio a todos os profissionais. Aos oficiais do sistema de segurança, aos profissionais de direito, a delegados, a juízes, a servidores que estão no conjunto do aparato policial, aos psicólogos que atuam junto ao sistema, aos educadores, aos comunicadores sociais. Isso significa que, em grande parte, não é possível criar políticas públicas que sensibilizem quanto ao quadro da violência doméstica para uma reversão cultural da forma como se interpreta o papel do homem na liderança do interno da família, ou o papel da mulher no interior da família, sem o quê? Sem um convite, ao conjunto desses profissionais, não há como transformar o quadro dos fenômenos que gestam essas consequências. A noção de que o homem tem, digamos, uma autorização cultural e social para praticar violência doméstica. A própria mudança da legislação, muito recente no Brasil,
ainda não foi capaz de transformar profundamente essa identidade cultural, essa visão machista da formação familiar. Por exemplo, o Código Civil de 1916 se referia à noção de pátrio poder no interior da família. Pátrio poder é o poder do pai. Então há uma hierarquia, uma noção cultural construída de hierarquia entre homem e mulher e pai e filhos. Ao mesmo tempo, as recentes alterações culturais, efervescentes, por exemplo, no cenário pós-maio de 68, num cenário pós-moderno, onde a emergência do movimento feminista, as pressões sociais por alteração cultural, a construção de uma identidade mais democrática, pluralista e paritária de relações intersubjetivas, vai fazer com que o Código Civil de 2002, no Brasil, já não fale mais em pátrio poder, mas fale em poder familiar, que é exercido em condições identitárias entre homem e mulher, o que significa um avanço da legislação e um reflexo da cultura contemporânea sobre a legislação, mas não necessariamente a internalização dessa cultura na administração de uma identidade solidamente construída ao longo dos últimos 100 anos. Daí o desafio ser sim um convite a todos os profissionais, a uma abertura de visão de mundo, onde a contribuição da psicanálise, da psicologia de modo mais geral, tem um peso notório, porque afinal todo indivíduo é formado dentro do grupo social e o grupo social depende do que o indivíduo carrega como substância pessoal para agregar ao grupo. Ou seja, se na formação, na previsão de um processo de formação do indivíduo está prevista a noção de que se deve proteger a identidade do outro, resguardar a alteridade, combater a discriminação, evitar ao máximo a violência e os processos de degradação do lugar do outro, bom, isso, sem dúvida nenhuma, resgata a identidade do processo de socialização. E, num certo sentido, permite com que, no lugar de judicializarmos questões, no lugar de levarmos as questões sociais para as delegacias, como, por exemplo, as delegacias especializadas de mulheres, os conflitos sejam prevenidos na raiz de sua formação. Quer dizer, a evitação da barbárie projetada sobre o outro. Daí a ideia de que a educação não é neutra e de que todo projeto pedagógico deve, por isso, ter uma clara noção dos desafios que tem diante de si. Quando, portanto, todo projeto pedagógico deve ser convidado a se abrir para o conjunto dos conflitos que envolvem a universidade, além de repensar as estruturas internas do processo de formação acadêmica. Não há como pensar uma universidade encerrada sobre si mesma, ou enclausurada no interior dos muros acadêmicos. É necessário pensar a universidade como um cadinho de reformulação permanente, né, dos processos de avanço do conhecimento, da construção de cultura e da produção e reprodução do conhecimento científico. Por isso, a noção de que a educação não é neutra, mas fundamentalmente deve estar consciente das suas próprias limitações. O convite, que a educação em direitos humanos faz a todas as iniciativas acadêmicas no atual cenário é de que, afinal, sejamos capazes de sensibilizarmos-nos pelos temas da agenda do cotidiano, de um Brasil, cujo crescimento num processo de globalização convida a uma revisão de suas próprias identidades culturais e, ainda por cima, há um desafio de conviver com os dilemas de sociedades complexas, abertas aos conflitos oriundos do passado, mas abertas também aos conflitos oriundos de um cenário que se abre e que se expande.
né? O cenário da globalização é um cenário que também rompe com as categorias clássicas de organização, por exemplo, do Estado-nação. E, num certo sentido, nós vamos ser convidados a conviver cada vez mais com novas identidades culturais, com outros problemas, digamos, vindos de outros cenários. A interdependência global leva à necessidade de uma abertura da visão do processo de formação do indivíduo. Agora, não tão mais centrado no localismo, mas também preparado para os desafios do globalismo. Sociedades complexas são, por isso, sociedades onde a resolução dos problemas sociais depende também da resolução dos problemas individuais. E exatamente por isso a psicologia tem uma contribuição significativa a dar com sua entrada, com sua contribuição no plano da formação da educação em direitos humanos. Afinal, cada profissão deve dar a sua cota de doação à responsabilidade social. E disso nenhum profissional pode se furtar. Nem o bacharel em direito, nem o formado em medicina, nem o formado na área da psicologia. Bom, eu fico por aqui. Outros esclarecimentos acredito que podemos fazer através do debate. Muito obrigado. Agradecemos ao Eduardo, e antes de passar para o Marcos, eu quero também pontuar pelo menos duas das inúmeras coisas importantes que foram ditas, que é a questão da educação não ser neutra, assim como a ciência, assim como a psicologia, e também o destaque, né, o assinalamento que ele fez da questão da formação, né, meramente técnica, reprodutora de conhecimentos, fechada em especialismos, né, apolítica, ou comprometida com o seu tempo, né, com os problemas do seu tempo. Essa é uma questão muito interessante, e agora passamos, então, a palavra para o Marcos. Eu quero começar agora agradecendo ao convite da Associação Brasileira do Ensino de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia, que nesse trabalho em colaboração com o MEC, através da SECAD e com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, promove um debate que eu queria até inverter aqui a minha lista de itens para dizer assim ao Eduardo que tanto a psicologia se sente chamada a trazer a sua contribuição, quanto, e mais ainda, nós entendemos que a psicologia ganha com esta atenção. Ela cresce, ela se desenvolve, ela se fortalece. De fato, a atenção a direitos humanos tende a ser hoje no Brasil um dos caminhos para levar a psicologia brasileira a ser efetivamente brasileira. Levar a psicologia brasileira a atender aos desafios que nos têm sido feitos, para que nós nos coloquemos no cenário nacional como uma contribuição importante e significativa para a melhoria das condições de vida do nosso povo. Queria também saudar o momento de participar desse projeto, porque nós não estamos hoje fazendo um projeto para introduzir o tema dos direitos humanos na psicologia brasileira, ou introduzir o tema dos direitos humanos na formação de psicólogos. Nós estamos hoje fazendo um projeto, participando de um projeto, cujo alvo é a discussão da importância de se estabelecer uma cultura relacionada a direitos humanos na formação de psicólogos. Ou seja, não mais simplesmente pensar uma forma de construir um pequeno espaço de resistência para este assunto no âmbito da psicologia, mas uma discussão já no sentido de dizer, será possível, é possível, como fazer para buscar uma certa hegemonização desta temática no âmbito da formação dos psicólogos. Isso é importante. Isso é importante porque significa um acúmulo que a psicologia brasileira conseguiu construir nos últimos anos e significa a possibilidade de não termos projetos tímidos nessa direção, mas nos prepararmos para alçar voos mais importantes nessa direção. Então, para poder entrar um pouco nessa conversa sobre a importância da gente estabelecer uma cultura de direitos humanos, eu queria resgatar
4 ou 5 traços culturais que percebo no âmbito dos cursos de psicologia, no espaço da formação de psicólogos. Vou pegar logo o que eu não vou querer lidar hoje. Por exemplo, nós temos uma crítica muito forte a um certo individualismo que aparece na formação dos nossos cursos. Um individualismo tanto do ponto de vista, tanto do que seja a compreensão do papel do futuro profissional, que nós temos essa percepção de um certo, e não é só minha, mas assumo agora como minha essa percepção, de um certo individualismo que precisa ser enfrentado por nós, discutido, enquadrado e restringido no que seja necessário. Então esse eu estou pegando, por exemplo, é um traço que está ali e que é reconhecível e muito falado nos debates sobre a formação de psicólogos. Esse individualismo às vezes aparece até no comportamento dos professores, que se sentem pouco obrigados a trabalhar em equipe dentro de um curso. Eles se sentem pouco chamados a compor projetos coletivos de intervenção com os demais colegas e com os estudantes, que, por exemplo, é um pressuposto das nossas diretrizes nacionais da psicologia. Quer dizer, é preciso entender que a gente pode reconhecer isto. Não quero me expandir nisso, estou querendo só dizer assim, eu vou levantar agora uns aspectos que poderiam ser considerados positivos, mas não quer dizer que toda a nossa... Toda a organização da cultura nos cursos de psicologia deva ser considerada positiva. Então, mas eu acho que é uma coisa bem interessante na nossa formação, um gosto por buscar a melhoria da vida das pessoas. Isso é uma coisa super forte. Você entrevista alunos de psicologia e você pergunta, por que você foi fazer psicologia? A resposta é quase inescapável. Eu queria ajudar as pessoas a organizarem a sua vida para ela ser melhor. É muito presente isso e muitos dos estudos, muitas das buscas de literatura e de aprendizagem andam nessa direção. Um segundo elemento que é super forte, eu penso, talvez um dos mais ressaltados, é que nós valorizamos muito a escuta, essa possibilidade de entender o que o outro está dizendo, perceber para onde ele está indo, o sentido daquele que ele está trazendo. Um terceiro elemento é que essa ajuda à vida das pessoas se dá através de uma clarificação daquilo que está levando essa pessoa a fazer de determinada forma aquilo que ela faz. Ou seja, clarificar a compreensão, a organização da sua subjetividade, uma coisa de entender de contribuir para que essa pessoa perceba mais claramente aquilo que ela está vivendo e, seguramente, uma certa postura crítica. A gente percebe isso muito na relação com outras pessoas, né? Quando nós estamos lá sendo alunos de psicologia, as pessoas falam, você já veio me criticar, já está me analisando. Tem lá um certo tom de crítica que é valorizado no âmbito da psicologia. E aí, eu queria dizer assim, com esses traços, eu vou pegar só os 4, porque eu vou utilizá-los agora na terceira parte do debate, mas antes de passar para isso, eu só queria lembrar de que um risco que a gente tem quando a gente fala em direitos humanos, vou agora voltar um pouquinho a isto, é o de pensar que tudo que seja importante na vida do Brasil tenha que virar uma disciplina dentro do curso de psicologia. Claro, o Eduardo já falou que não é o caso, o Jaci já falou que não é isso que a gente precisa levar para dentro da sala de aula o tema, mas sem pensar que aí nós vamos ter que criar agora uma disciplina sobre gênero, uma disciplina sobre a formação da população afrodescendente, uma outra sobre orientação sexual, outra... Quer dizer, não é o caso de ficar inchando o nosso currículo com todos os tipos de assuntos que já estão na pauta e que vão entrar na pauta no momento seguinte, não é? O problema do acesso à terra, o problema do acesso à moradia, a cidade que vale a pena para as pessoas, a moradia digna, não é? O tema que está colocado hoje, são todos temas que a psicologia teria a ver com isso, mas não creio que estejamos discutindo a hipótese de fazer um currículo novo paralelo para tratar do assunto. O que nós precisamos fazer é trazer para a nossa vida esta perspectiva, esta preocupação
E daí, então, é que faz um maior sentido discutirmos a importância do estabelecimento de uma cultura relacionada a direitos humanos. E isso não é uma coisa que nós estamos inventando agora também, essa coisa de olhar para a vida das pessoas e querer colaborar e entender a relação das pessoas com o meio onde elas estão inseridas. Se nós nos lembrarmos, na década de 70, lá com a nossa Silvia Lane, o que a gente fazia discussão? A gente fazia discussão de trazer para dentro da sala de aula a realidade brasileira, desenvolver uma consciência crítica da realidade. Então, na psicologia, nós temos um acúmulo que vem acontecendo e que, nesse momento, chega a uma formulação especial no sentido da sua completude, da sua adequação, quando a gente fala sobre direitos humanos. Claro que na psicologia, hoje, isso também não surgiu por acaso, não é? Quer dizer, nós temos os nossos psicólogos que, por meio de diferentes tipos de intervenção, Marcos Vinícius, Ana Bock, pessoas, a nossa Coimbra lá no Rio de Janeiro, a Cecília Coimbra, quer dizer, pessoas que foram semeando isso e que hoje ganham um corpo no nosso meio e nos permite discutir, então, a constituição de uma cultura de direitos humanos na formação dos psicólogos. E aí, qual é a proposição que eu vou trazer hoje nesse espaço? É da gente radicalizar a perspectiva crítica dentro da psicologia. O que significa isso? Significa reconhecer, por exemplo, numa crítica à sociedade, a formação da sociedade brasileira, a sua história, e inclusive também dos países outros da América Latina, reconhecer a centralidade que a agressão a direitos humanos teve na constituição dos nossos povos. Talvez haja outros continentes onde isso tenha acontecido também. Não estou querendo dizer que sejamos privilegiados nisso. Mas o fato é que os povos latino-americanos, e o Brasil em especial, é um país formado, o Brasil é um país formado com forte ênfase na agressão a direitos humanos, notadamente no seu sentido mais convencional da agressão do Estado aos direitos humanos, ou seja, da própria ação do Estado ser uma ação de agressão a direitos humanos. Fica para o debate, se for preciso, mas uma segunda questão, que seria espaço para essa radicalização da crítica, seria colocarmos todos à disposição da sociedade brasileira essas coisas que nós prezamos tanto nos nossos cursos. Já estão lá, não é uma questão de inventar uma outra coisa para fazer, não. Pegar isso que a gente tem lá, escuta, capacidade crítica, interesse pelo trabalho da clarificação das condições de vida dos seres humanos, a perspectiva de buscar a melhoria da vida das pessoas, pegar isso tudo e colocar a serviço de um esforço social no sentido do desenvolvimento dessa sociedade. Vou dar um exemplo, vou aplicar um pouco isso a um exemplo concreto que nós hoje na psicologia estamos bem engajados e precisamos conversar. Vou falar um pouco sobre a possibilidade de nos dirigirmos à leitura crítica dos meios de comunicação. A psicologia, deixa eu contar para os colegas aqui que são de fora da área da psicologia, a psicologia está engajada hoje no Brasil numa campanha pela convocação da Conferência Nacional de Comunicação Social. Temos já uma história dentro da psicologia brasileira de recusar o monopólio da informação, a manipulação da comunicação, e estamos engajados, junto com muitas outras entidades na sociedade civil, estamos engajados na busca da realização de uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, Conferência Nacional de Comunicação Social. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos assistir um filmete que foi elaborado como contribuição dos conselhos de psicologia para essa campanha pela convocação da conferência. Mas aí, o que significa pegar essas coisas, né? Pegar a escuta, por exemplo. Nós, psicólogos, temos uma facilidade de enxergar coisas que para outras profissões são, estranhamente para nós, difíceis de serem vistas. Muitas das publicações de crítica ao comportamento dos meios de comunicação, quando a gente oferece esses textos para um psicólogo, para um estudante de psicologia, é muito engraçada a reação, porque a pessoa fala, puxa, mas que obviedade, né? O Perseu Abramo tem um texto lá sobre manipulação da informação na grande imprensa. Né? Nós até fizemos um evento lá no Rio de Janeiro e compramos esse livreto e distribuímos para todos os participantes. É um livro excepcionalmente importante para a gente entender o comportamento
comportamento dos meios de comunicação. Mas mesmo sendo o Perseu Abramos, mesmo sendo um texto muito interessante, para nós psicólogos fica uma impressão assim de, puxa, mas isso aqui é óbvio. Isso aqui que ele está falando é óbvio. Por quê? Porque nós temos um desenvolvimento de escuta que, quando aplicamos a esse espaço, nos permite enxergar coisas que, eventualmente, para outras profissões, até vinculadas ao tema, não seja tão evidente aquilo que a gente está enxergando. Então, vou pegar esse exemplo da escuta agora, para pegar com vocês, por exemplo, o tema da publicidade infantil. Da publicidade infantil. Tem uma pergunta que nós vamos precisar nos responder em algum momento sobre publicidade infantil, e nós estamos envolvidos agora em iniciativas de debate, enfrentamento desse assunto. Em algum momento nós vamos ter que perguntar se a publicidade no Brasil tem ou não um caráter assediante. Eu vou defender rapidamente essa ideia porque pode ajudar a enxergar. Vou defender a ideia de que sim, que a publicidade ela tem um comportamento de assédio moral no Brasil. Quando vai para a criança fica mais evidente, mas qualquer propaganda, quase nenhuma propaganda no Brasil hoje acontece mais como eram os reclames. No meu tempo de menino, vocês não têm idade para saber isso, mas no meu tempo de menino a gente tinha os reclames. Vai entrar o reclame da empresa tal, do produto tal. Eram anúncios. Você vai ter que usar escova de dente, olha, usa essa aqui minha, porque ela tem cerdas de tal tipo e tal. Então, estou pegando o exemplo da escova de dente porque ela continua sendo assim, ela continua falando das qualidades do produto. Agora, o fato é que a maior parte das propagandas hoje nem fala mais do produto. Você pega uma escova de dente, ela não é boa porque ela tem as cerdas de tal tipo. Ela é boa porque ela é usada pelo fulano, ela é boa porque ela tem a cor não sei o quê, porque perde o sentido, né? E se você não usa isso é porque você está por fora. É porque você não é uma pessoa atual, você não é uma pessoa que entenda o que está acontecendo. As antigas propagandas do cigarro Hollywood eram patentes nisso, né? Se você não fuma o cigarro Hollywood, então você não tem sucesso. Haveria outros exemplos, eu vou pegar só mais um, que para nós na psicologia é fácil de entender, e aí se eu tivesse tempo agora eu ia brincar com o Jaci e com o Eduardo para perguntar para eles assim, vocês dois acham que nós somos consumidores dos meios de comunicação? Olha só que pergunta interessante, é de psicólogo essa. Vocês acham? Todo mundo acha, viu? Vocês não precisam achar agora para não atrapalhar o meu exemplo, mas eu perguntei isso num fórum outro dia de comunicação, cheio de jornalistas, gente que mexe com isso e tal, e todo mundo, não, nós somos os consumidores. Eu falei, vocês não são. E ninguém que está me assistindo agora é. Ninguém que está nessa sala é consumidor de meio de comunicação. Porque eu vou pegar a televisão de sinal aberto, que é mais fácil de enxergar. Poderia aplicar em qualquer um dos meios. Mas consumidor é o cara que chega lá e contrata alguém, paga por um serviço e leva para casa, o serviço ou o produto. Aí eu pergunto, quando você está assistindo a televisão, ontem vendo aquela lástima do Jogo do Brasil numa TV de sinal aberta, né? Quanto você pagou para assistir aquele jogo? Quanto você pagou para assistir qualquer coisa? Você não pagou nada. Que especificação você vê? O consumidor, ele chega e diz assim, olha, eu estou querendo um determinado produto com essas características. Quando foi que qualquer um de nós aqui foi consultado sobre o que era para assistir, quais eram as características que era para ser do produto que era para ser projetado na televisão? A gente não é ouvido. Por quê? Porque quem contrata são os patrocinadores. Então, na verdade, o consumidor da televisão de sinal aberto é o patrocinador. Ele é que diz o que ele quer. Amigos, nós somos só os afetados. Nós somos afetados pelos meios de comunicação. Para nós, na psicologia, é fácil enxergar isso, porque quando a gente é contratado por um pai para atender uma criança, imediatamente se coloca um problema moral na nossa vida. Desculpem, eu vivo brigando com a ideia dele ser moral, no tempo que eu dava a ética, mas nós temos um problema de ética profissional, porque tem um sujeito me pagando, mas tem outro sofrendo a consequência do que eu estou fazendo, que é a criança que está na minha frente. Então, como é que funciona esta relação entre a minha relação com quem me contrata e a relação minha com quem eu tenho uma certa influência? Aí, o que eu estou trazendo? Para nós é fácil enxergar que
dos meios de comunicação, nenhum de nós é consumidor. Nós só somos os que sofremos a influência, os que somos afetados pelos meios de comunicação. Mas efetivamente o consumidor é outro. Então, vi dizer para nós, você é consumidor, e aí faz pesquisa de opinião pública, o que os consumidores pensam? Bom, não, o que os afetados pensam? O que as pessoas que sofrem influência daquilo ali pensam? Então, estou dando 2 exemplos de situações onde a nossa tradição de capacidade de escuta, de crítica aos eventos que assistimos, de vontade de clarificar quais são as relações que efetivamente estão cercando a vida de uma determinada pessoa, quais são essas possibilidades de interação. E aí, eu não tenho dúvida disso, é importante que nós nos instauremos nesse espaço, obrigado, nós nos instauremos nesse espaço de construção de uma cultura de direitos humanos. E essa cultura, ela vai ter que ir para a sala de aula. Mas ela não significa só atividade em sala de aula. Ela significa o engajamento dos cursos de psicologia, por exemplo, nas campanhas que a ABEP faz, nas campanhas que o Conselho Federal faz, outras entidades da sociedade civil fazem. Aqui eu estou vendo cartaz ali, nenhuma forma de violência vale a pena. É uma campanha da Comissão Nacional de Direitos Humanos dos psicólogos. É uma possibilidade de discutir. Tivemos já as campanhas, por exemplo, de enfrentamento com o tema dos manicômios. Cada uma dessas iniciativas vai permitindo para a gente avançar numa compreensão do que sejam direitos humanos e respeito a direitos humanos, uma compreensão que se diversifique para os diversos temas que nos apareçam como desafios. Estou me lembrando aqui, o nosso Fórum Nacional de Entidades da Psicologia Brasileira fez outro dia uma campanha contra a redução da idade penal. A redução da idade penal. Os 10 motivos dos psicólogos para serem contra a redução da idade penal. Está lá a campanha, uma discussão feita, as direções nacionais da psicologia se reuniram para produzir um material para dar sustentação à tese de que não era para mexer na idade penal. Então, tudo isso são momentos são momentos que nós podemos trazer para dentro da sala de aula, é importante que tragamos, mas é importante também que a gente esteja presente nessas iniciativas, participando dessas campanhas. Por exemplo, neste momento, fica o convite para que todos nos engajemos na campanha pela convocação da Conferência Nacional de Comunicação Social. Então, para concluir, urgente, precisamos trabalhar de forma decidida, consciente, clara e persistente para o estabelecimento de uma cultura de respeito a direitos humanos no âmbito da formação de psicólogos. Se a gente consegue instaurar essa cultura, ela vai reverberar para dentro de quantos assuntos nos surjam, quantos desafios nos surjam, quantas possibilidades nos surjam. Mas por quê? Porque ela está no cerne. Do ponto de vista da lógica do currículo, eu vi o Jaci referindo, para nós, o tema das políticas públicas tinha que estar colocado lá no núcleo básico, no núcleo comum. E aí, estando ali colocado políticas públicas, vai ter que entrar direitos humanos, porque do nosso ponto de vista, hoje você não pode discutir políticas públicas sem compreender que o cerne da política pública é a temática de direitos humanos. Então, nós temos muitas formas de inserir os nossos esforços na construção de uma cultura. Dei o exemplo de que para radicalizar as nossas contribuições, que já são tradicionais como interesses nossos nos cursos de psicologia, um tema possível para ser examinado é exatamente o tema da análise crítica dos meios de comunicação. E fica então o convite para todos, para que trabalhemos juntos nos próximos meses na construção da Conferência Nacional de Comunicação Social no Brasil, em busca de colocar o sistema de comunicação a serviço da construção da nação brasileira. Muito obrigado. Agradecendo de novo a mesa, muito obrigada.